Gente, eu quero conversar sobre autoestima e a exigência dos padrões de beleza para mulheres. É uma coisa que eu acho que quase todas as mulheres sofrem com isso. A busca pelo padrão de beleza inalcançável. E aí eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que sempre tive muito problema de autoestima e eu sempre quis entender por quê, né? E eu não gosto de ficar me arrumando ou de seguir muito esse padrão de beleza estipulada. Eu sofro muito com isso. Eu sou péssima para me maquiar, para me arrumar. Ai, é muito horrível para mim tudo isso, né? E ao mesmo tempo, quando a gente não tem essas preocupações, se a gente estiver um pouco mais sensível ou não foi uma pessoa que rompe tanto com os padrões, isso traz muito sofrimento. E aí eu fico pensando assim, eu lembro uma vez, passei por muitas coisas na minha vida que eu acho que também mexeram muito com minha autoestima. Eu escutei uma frase, até foi num curso de formação muito maravilhoso que eu fiz do Instituto Avon, de formação de embaixadora, né? E eu lembro até hoje daquela frase que mudou muito, me reergueu, sabe? Nesse contexto de tanta violência contra a mulher, de tanto silenciamento, esse contexto que todas as mulheres vivem, de esse apagamento, às vezes que um relacionamento abusivo causa, ou a própria vida, a própria sociedade, que não respeita quando uma mulher está falando, ela sempre passa por cima da gente, tal. A mulher que se cuida, você ter uma autoestima elevada, você ter um autocuidado, se torna um ato de subversão. E eu fiquei pensando, realmente, nossa, isso fez eu querer me arrumar. Porque eu comecei a pensar, não interessa me arrumar no padrão Barbie, ou me arrumar no padrão Mulher Maravilha, ou me arrumar no padrão que eu inventar, que eu quiser. E aí eu fiquei pensando, realmente, a gente se amar é um ato subversivo, porque a mulher ela sofre tanta violência que quando ela se ama, quando ela tem autoestima, quando ela se cuida, quando ela se cuidar não só esteticamente, mas ela se cuidar pensando na formação dela, buscar coisas para desde buscas pela saúde mental, espiritual, saúde física, se cuidar em todos os sentidos, acaba sendo subversiva, porque a mulher ela é tão apagada, tão violentada, ela é tão banida, né? Ela tem que provar tantas vezes toda hora capacidade que quando ela se cuida, nesse contexto que a gente tem de tantas violências contra a mulher, se amar e se cuidar é um ato subversivo. E foi essa frase que me resgatou uma série de coisas que eu havia perdido, porque eu pensei, é verdade, é um ato político, é um ato de mostrar resistência, eu ter autocuidado. E é essa mensagem que eu queria deixar. A gente se amar, se cuidar, investir na gente, tá? É um ato de subversão numa sociedade que quer tanto tempo todo diminuir as mulheres. Então fica a dica aí, hein, gente? Um beijo.